Puta que me pariu, eu acabei de gravar 30 minutos de vídeo falando. Fui ouvir e eu não tinha ligado o microfone. E agora eu tô morrendo de medo, tô olhando aqui a luzinha do microfone. Tá acesa. E eu vou ser ouvido hoje. É hora de tomar mais um drink. Dessa vez é um chazinho. É engraçado, assim, tem umas coincidências no consultório que são impressionantes. De tipo, todo mundo tá trabalhando assuntos muito parecidos ao mesmo tempo. Por exemplo, esses dias teve um mesmo dia, foram 3 pacientes. Eu atendo, tipo, 6 por dia, né? Foram 3 no mesmo dia, falando que estavam fazendo aula de direção. Depois de adultos e tal, que estavam voltando a dirigir, estavam trabalhando no medo de dirigir. Foi incrível, assim, né? Anos sem ninguém trazer essa demanda, de repente 3 num dia. Tem coisas, níveis, assim, de consciência coletiva que a gente não tem muita explicação. Enfim, essa semana parece que tava muita gente trazendo o mesmo tema também, que é o quanto vale a pena manter uma amizade. Ou o quanto vale a pena manter um relacionamento. Porque eu acho que isso se aplica a várias coisas, né? Você tem isso em amizades, em relacionamentos com a família, cortar pessoas. Vale a pena cortar pessoas da sua vida? Porque em geral as pessoas vêm aqui já muito prontas dessa decisão, assim, tipo, não quero fulano na minha vida, a pessoa me fez mal, não quero mais. E às vezes os critérios são muito sutis, assim, uma linha lá embaixo. Por exemplo, parafraseando uma situação que eu vi esses dias, eu não falo isso julgando, porque a pessoa tinha razão, depois ela descreveu esse relacionamento e ela tinha razão. A pessoa é uma pessoa que só usava preto, e ganhou de presente de uma pessoa uma blusa branca. E aquela foi a gota d'água daquela relação. Ela falou, porra, nunca usei uma roupa branca. Por que essa pessoa me deu essa roupa branca? Ela me conhece, ela sabe que eu não gosto. E aí aquela foi a gota d'água, acabou aquela amizade. Encerrou aquela amizade. Então às vezes o que parece um assunto pequeno não é tão pequeno assim. Às vezes é um grande motivo para você não querer mais aquela pessoa na sua vida. Mas eu admiro muito quem tem essa capacidade de... Quer saber? Não fui atendido nesse quesito. Esse quesito é muito importante pra mim. Vá pastar. Porque eu, pelo menos, tenho uma tolerância muito grande. E várias pessoas nessa semana no consultório estavam falando desse mesmo tipo de tolerância. De você aceitar muito até que a coisa fique inadmissível. Por exemplo, aquela amizade que... de repente você precisa de alguma coisa e ela não te ajuda. E daí depois de algum tempo você descobre que ela falou mal de você pra outra pessoa. E depois de algum tempo você descobre que ela falou porque não podia sair contigo porque ela tava doente. E você soube que ela saiu com outra pessoa e ela só não te falou a verdade. E aí vai somando. E quando tá absurdo, você encerra. Que eu acho que é um movimento que muita gente tem. E principalmente pessoas como eu que tem essa... miséria emocional, assim, porque eu sou muito fácil de manter, assim, minhas amizades eu posso ver a cada 6 meses, se for o caso, eu continuo considerando amigos e tal, talvez não os super próximos, mas continuo gostando da pessoa, não tenho esses requisitos tão altos, e às vezes eu sinto que eu tô aprendendo com as pessoas, quando eu convivo com pessoas que cortam mais facilmente as pessoas que têm na vida delas, porque não é um repertório que eu tenho. Eu acho que você precisa ter essa sensação de abundância, de tipo, não, eu sou tão legal, eu sou tão interessante, tem tanta gente no mundo, eu não preciso me submeter a uma relação que não me agrade. Isso pra mim foi uma coisa que demorei muito pra aprender na vida, sabe? Inclusive são pouquíssimas as pessoas que eu cortei da minha vida, mas teve gente que eu cortei. Por exemplo, eu vou ter que contar essa história. Será que eu conto? Eu vou contar. Uma menina que era uma amigona minha, assim, uma super amiga minha. A gente fazia tudo junto, morava perto, ia pra cima e pra baixo. Era uma irmã, assim, a gente chegou a morar junto e tal. E depois de um tempo ela começou a namorar. E depois desse namoro, ela sumiu, assim, sumiu. Nunca mais, nem oi. E eu fiquei bolado, sabe? Tipo,
Porra, e eu fiquei revisando, né? Pô, então eu errei, fiz alguma coisa errada. E fiquei revisando. Não, mas teve tal dia que eu falei tal coisa, eu não fui gentil com ela, eu botei ela pra baixo num comentário. Daí eu mandava uma mensagem, ele falava, pô, teve tal dia, queria te pedir desculpas por aquilo. Nem tchum. E talvez ela que tenha me cortado. Agora, pra pensar, eu tô falando, nossa, eu cortei ela da minha vida. Ah, ela que me cortou, né? Mas enfim, depois eu falei, tipo, não, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. A pessoa que não tava ali mais 2 anos. Mas enfim. Mas eu vou continuar contando a história, porque a história eu fico indignado. Aí depois de uns 2 anos disso. E 2 anos que eu cresci muito, né? Porque quando você termina uma amizade, parece que você sofre mais do que se tivesse terminado um casamento de 20 anos, assim, né? Porque você não tem por que terminar uma amizade. Você pode ter outros amigos ao mesmo tempo. Não, é fácil manter uma amizade, ou não tão difícil. E se acabou é porque a pessoa escolheu acabar, né? Mas enfim. E eu aprendi muito, eu refleti horrores, vi que eu tinha comportamentos que não eram legais, assim. Fui obrigado a passar um pente fino no jeito que eu era amigo e aprendi muita coisa. Eu acho que eu soube muito melhor ser amigo depois daquela situação. Mas enfim, depois de uns 2 anos essa pessoa me procura. 2 anos, assim, tipo, de me ver na rua e dar um oi. Mas fora isso, interação nenhuma. Aí me procurou, mandou uma mensagem. Olha, Flávio, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto você ganha? Porque a namorada dela queria virar psicóloga clínica. E ela queria ter uma referência de se valia a pena fazer o movimento, quanto que eu cobrava e tal. E tipo, daí eu não respondi. Aí realmente, ali fui eu que cortei. Não. Pelo amor de Deus, né? Chegou no limite do absurdo. E aí, pra terminar mais um pouquinho a história, faz uma semana, eu acho, 2, ela me mandou mensagem de... Flávio, nossa, a gente era amigo tão legal, gostava tanto da sua companhia. Eu não lembro por que a gente se afastou. Quer tomar um café em algum momento? E adivinha a minha resposta? Eu falei, sim, vamos tomar um café. Porque eu sou esse tipo de pessoa. Depois ela sugeriu alguns horários e eu esqueci de responder. Então, ok. Porque não vai ser minha prioridade também. Tem outras coisas acontecendo. Não vou largar tudo também pra ir atrás de uma amizade que não me quis, né? Mas, enfim. Eu sou muito assim de achar que vale a pena. Sabe, eu mudei um monte de lá pra cá. Ela certamente mudou também. Talvez possamos ser bons amigos. Quem sabe? Talvez possamos ser pouco amigos, de tomar um café de vez em quando. Lembra dos velhos tempos, como eram bons os velhos tempos, né? Um abraço, a gente se vê de novo daqui a 7 meses em mais um café. Pode ser, tem relações que são completamente válidas, assim. Mas às vezes você se surpreende com como uma amizade acontece também. Tem principalmente situações quando a pessoa tá na pior. E isso eu falo de experiências de ver no consultório. Acho que nunca aconteceu tanto comigo, assim, de eu estar na pior e meus amigos sumirem. Por sorte eu sempre tive bons amigos. Mas da pessoa perder alguém e falar, porra, minha vizinha que me vê uma vez no mês veio aqui em casa e deixou o jantar pronto e falou que ia passar aqui todo dia pra ver se eu tava bem. E o meu amigo que já viajamos juntos 30 vezes, nem me telefonou. Aí dói. E aí eu começo a ficar partidário da ideia de que cortar vale a pena. Por que você vai manter uma amizade, mesmo que casual, se você oferece muito mais do que você recebe? E em geral, a pessoa que faz terapia é a pessoa que já tem um pouquinho mais essa linha. O narcisista ele não fala, né? Tipo, deixa eu ir pra terapia pra ver como eu sou lindo. Então quem conversa comigo ali normalmente já é uma pessoa que tem uma tendência a oferecer demais, a dar-se demais e cobrar muito pouco. O que foi, Didio? E enfim, distraído por um gato. São pessoas que têm essa tendência de serem muito gentis e que não cortam ninguém tão fácil. Eu tô com uma impressão que foi o meu gato que desligou o microfone antes, então eu estou aqui muito atento com ele. Mas ele gosta de participar, então vai ficar aqui no meu colo por 3 segundos até que ele se enche o saco. O gato é muito assim, né? Gato corta, gente. Não sei se vocês já viram gato. Gato, se você faz uma coisa pra ele que ele não te gosta, ele não convive mais contigo.
corta pra situação que eu era uma criança e joguei um gato da janela, porque minha mãe não deixava o gato entrar em casa. E eu botei o gato pra dentro da casa, minha mãe chegou e eu joguei o gato da janela. 2 andares, mas... e o gato não me cortou, ela gostava muito de mim, era uma gatinha. Parecido com essa, inclusive. Onde eu estava, de cortar pessoas. Se você precisa muito de alguém e a pessoa era a pessoa que falava, conte comigo, e ela não conta, você não pode contar com ela, e ela sempre contou contigo, aí eu acho que a tesoura é bem útil. Ao mesmo tempo, eu acho assim, será que a gente não valoriza demais algumas coisas? Será que é uma lógica meio capitalista, assim, de eu preciso ter apenas os melhores ao meu redor? Não vale a pena eu ter amigos mais ou menos? Porque assim... Talvez se você for uma pessoa muito segura, uma pessoa firme em si, uma pessoa que não é tão fácil de derrubar, você tolera algumas amizades, e não é porque você tem uma autoestima baixa. Você tolera porque não faz diferença pra você. A pessoa é meio filho da puta, mas não te atinge. E às vezes você precisa de uns amigos meio filho da puta. A gente precisa de muitas pessoas na vida. E às vezes se a gente tem só os chegadíssimos pra tudo, você sobrecarrega a sua rede de apoio. Eu tenho amigos que eu conto numa mão, que são meus super amigos. Assim, que eu sei que precisou, estão lá. Mas eles têm as vidas deles, né? Tem família, tem filhos, tem trabalhos, tem um monte de coisa. Eu não posso me obrigar a depender deles pra tudo. Então, às vezes, você precisa reduzir um pouquinho a linha de corte. E agora cabe gente a mais, sabe? Eu posso ser colega de alguém que, sei lá, às vezes não é da mesma opinião política que eu. Eu tenho amigos que seguem o Nicolas Ferreira mas que já fizeram coisas incríveis por mim. Então vale cortar só porque... Eu entendo que daí na política entra aquela coisa, né? Tipo, porra, a pessoa discorda de direitos fundamentais e tal, beleza. Então talvez não seja o melhor parâmetro. Mas também, olha só, tipo, uma coisa muito de DCE, né? Tipo, o quê? Você não fez um filtro moral nas pessoas que você convive? Você convive com um capitalista, você convive com um bolsonarista. Como ousas? E assim, eu não gosto dessa polícia moral, sabe? E de novo, porque tenho amigos que discordam muito de mim em muitas coisas e que quando o bicho pegou, estavam ali. Ou às vezes não precisa estar ali quando o bicho pega, mas que... Por que eu vou abandonar uma relação que eu posso trocar uma ideia quando cruzo na rua e... Sabe? Não me importar tanto, não dar tanta importância porque aquela pessoa tá trazendo, tá colaborando, assim. Outra história que eu lembro que uma pessoa me contou... Não, eu tô com medo de ter sido no consultório e eu tá quebrando um sigilo aqui, mas não é um sigilo. É uma situação bem específica. Que a pessoa falou, pô, eu fui na casa de fulano. E aí eu percebi que essa pessoa não é uma amizade que vale a pena manter. Porque, nossa, ela não botou nem a toalha na mesa pra me receber. E tipo, não era no sentido figurativo, né? Não botou nenhuma toalha. Faltou botar a toalha na mesa. Você viu um café, não botou toalha. E eu fiquei pensando, puta que pariu, eu nunca botei toalha na mesa. Eu não tenho nem toalha de mesa. E eu fiquei pensando, depois eu fiquei perguntando pros meus amigos que vêm aqui em casa, né? Tipo, cara, vocês estranham que eu sirvo o prato direto na mesa? Até comprei um joguinho de... É Soplá que fala? Aqueles paninhos que ficam embaixo, joguinho americano. Jogo americano. Porque, poxa, eu quero oferecer o melhor para as pessoas, mas nem sempre eu sei o que é o melhor para elas. E principalmente quando a gente tá numa situação muito difícil, a gente repara muito, né? Tipo, pô, a pessoa não fez aquilo que eu esperava dela. E às vezes a pessoa te conhece bem, ela deveria saber o que você esperava, mas ela não se atentou. E às vezes não se atentar é uma coisa grave e merece alguma repreensão. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa, sabe, a gente precisa dar crédito pra burrice das pessoas. Às vezes as pessoas não se ligam. As pessoas são meio burras, sabe? Teve um ex-namorado meu que... A gente teve uma discussão por causa disso. Eu nunca sou de criticar presente. Mas daí ele foi, uma vez era Natal, assim, comprei um livro pra ele, de um autor que ele gosta. Ele trouxe pra mim um livro, tipo... o conceito de ficção na literatura espanhola do século XVIII, assim, era tipo uma dissertação de mestrado. Eu falei, tá, desculpa, por que você me trouxe esse livro?
Eu falei que você gosta de ler pro cara da livraria, ele me indicou esse. Eu falei, porra, cara, podia ter pensado um pouquinho mais, né? Eu dou sinais do que eu gosto de ler, do que eu gosto de interagir. Será que... Né? Daí nessa vez eu lembro que me incomodou. E a pessoa ficou sentidíssima que me deu um presente, eu não gostei. Mas enfim. Mas eu não cortei relações por causa disso, né? Por outro lado, eu entendo que eu poderia cortar relações mais fácil, assim, principalmente de relacionamento, porque eu vejo meus pacientes, eles aprendem tão rápido, tipo, com a vida, não comigo, né, não sou professor de nada, até porque não tem condições, não sei algumas coisas que eles estão super pra frente, mas tipo, eu fico 7 anos num relacionamento bosta, e eu falo 7 anos porque foram alguns nesse padrão, e que eu poderia ter cortado muito antes, mas daí eu fico na sensação de, não, mas veja, a pessoa foi na biblioteca, foi na livraria, comprou um livro pra você. Eu não vou pro lado do tipo, mas porra, não sabe nem que eu gosto de ler? Ou, é casado, mas e daí? Ele te trata tão bem. Coisas assim. E aí esse excesso de empatia eu sei que desgasta também. E aí é disso que eu tô falando. Talvez exista um meio termo entre cortar todo mundo e entrar nessa lógica de só entra na minha vida quem passa pelos 12 trabalhos de Hércules, e alguma coisa também de não perdoar tudo e não tolerar tudo e exigir um pouquinho. Porque eu trabalho muito isso comigo mesmo e eu puxo esse assunto no consultório com as pessoas. Qual é o preço da sua conquista? Como que alguém faz pra te conquistar? Porque pra mim, sempre foi tipo, olhou, sorriu, não é mandioca no bombril, mas é uma amizade. Vou pro bar, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa. Eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto de... Então a minha tendência é gratuitamente gostar das pessoas. E não sei se vale a pena isso, assim. Ou talvez valha a pena num primeiro momento, uma interação basicíssima, assim, mas... Será que a pessoa não pode te seduzir um pouquinho? Mostrar que ela tem algum valor similar ao seu, ou alguma vontade parecida com a sua, ou sei lá, o que quer que seja, mas que tenha uma barreira de entrada para a pessoa conquistar a sua amizade. Porque daí, se existe essa barreira de entrada, talvez você não precise cortar tanta gente. Ou talvez seja categorize, né? Essa pessoa não é um amigo, não configura amigo, mas é ali um brotherzinho, sabe? Vamos fazer alguma coisinha de vez em quando, não vou ter expectativas sobre essa pessoa. E aí é até uma pena, porque daí você presenteia essa pessoa com uma ausência de expectativas que você não presenteia com seu amigo de verdade. E daí ele dá uma mancada e é o fim do mundo. Mas enfim. E aí também tem outra coisa, de, por exemplo, família. Cortar a família, que também é uma grande onda agora, às vezes faz muito sentido. Pessoas que... Se você sofre algum tipo de abuso, ou se você tem uma família realmente narcisista, que não comporta seus valores, que não tem nada a ver contigo, você não é obrigado a ficar. E aí? E eu entendo que as pessoas têm esse raciocínio pra muita coisa, eu admiro de verdade. Talvez eu queira ser mais um pouquinho assim, de tipo, eu não preciso ficar nessa situação, eu não preciso tolerar tal pessoa na minha vida. Tem milhões de pessoas no mundo... Milhões, eu contei. Tem bilhões de pessoas no mundo, você não precisa se relacionar com aquela, e tudo bem, vai ter gente que te ama de qualquer forma, em algum lugar. E eu acho que é legal, é um bom ponto de partida. Mas cortar uma família é uma coisa muito complicada. Porque são laços muito importantes. Eu tive uma situação bem complicada com a minha família, por questões religiosas. Eu precisei ir embora da cidade, assim, pra conseguir crescer e aparecer do meu jeito. E teve uma época ali que eu tava fazendo terapia e eu falei, porra, não, eu recebi muito pouco afeto ali, eu recebi muito pouco carinho, eu não preciso disso. E aí eu me afastei. E eu pensava pra mim que eu tinha cortado de vez, assim, eu fiquei um bom tempo, assim, sem interagir e tal. E aí, com o tempo, as coisas foram flexibilizando um pouquinho. Eu sempre lembro daquela frase do Mark Twain, que é... Quando eu tinha 14 anos, meu pai era o homem mais estúpido da Terra, e agora eu tenho 21, e eu me surpreendo com o quanto ele aprendeu em 7 anos.
Eu fico com a impressão que talvez tenha sido isso também. Eu também amadureci. E vi que algumas coisas não estavam ali, mas que outras também estavam e eram importantes. E que talvez não estivessem antes, mas que agora eles também tinham mudado e aprendido e se transformado. E se eu não tivesse dado uma segunda chance, eu teria perdido de ter coisas incríveis que a gente viveu depois. Hoje minha relação com meus pais é muito bacana. Hoje eles já conheceram namorados meus e eram pessoas super religiosas e trataram bem. Ou fizeram coisas pra mim assim que eu jamais conseguiria agradecer. E isso depois de um momento em que eu refleti muito e falei, não quero mais isso na minha vida. Mas eu mudei de ideia e dei mais uma chance. E eu não quero parecer que eu tô fazendo propaganda de perdão, porque eu sou contra o perdão. Eu sou time não perdoe ninguém nunca. Perdoe às vezes. Porque eu acho que a gente não precisa perdoar. Eu odeio essa coisa de perdoe fulano, perdoe sua mãe, você tem que perdoar a sua mãe. Não, eu não preciso perdoar ninguém, não precisa perdoar nada nunca, sabe? Se você sofreu uma coisa ruim e teve energia suficiente para erguer o queixo e levantar e ir embora e continuar a sua vida, ótimo, já fez seu trabalho, suficiente, ótimo. Perdoar, vá. Se você levantou e seguiu em frente é porque alguma coisa já mudou. E se você carregou ódio de alguma forma, mas isso foi necessário para você seguir em frente, perfeito, vai fundo, você seguiu em frente, parabéns. Então, às vezes, cortar é necessário. E voltamos para aquilo, se aquela relação ainda pode te fazer mal, o corte é necessário. Um outro ex-namorado meu, fica parecendo que eu namorei horrores, né? Mas é só muito tempo, poucas pessoas. Um outro ex-namorado meu, nossa, nunca amei tanto alguém como eu amei ele. E, nossa, acho que nunca vou amar. E tomara que nunca seja daquele mesmo jeito, pelo menos. Porque era tudo. Eu vivia por aquele relacionamento. Só que era uma pessoa que era muito inconstante e muito desleal em algumas coisas. Era muito complicado, mas eu amava muito. Vocês conhecem a história de Ló na Bíblia? Eu não sei se eu confundo com Sodoma e Gomorra ou se é a mesma história. Acho que é a mesma. Que ele estava numa terra muito iníqua e Deus falou: matar todo mundo, vai embora. Mas vai embora sem olhar para trás. Você e sua família vai embora e não olhe para trás. E enquanto Deus destruía a cidade, a mulher de Ló, sentiu saudades. Sentiu um pesar pelo que ela estava deixando para trás. Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Porque é sal? Não sei. Mas eu lembro que naquele relacionamento que eu estava comentando antes, que eu amava tanto que eu precisei ir embora e fazer o corte em mim. Eu precisava interromper aquilo urgentemente do meu lado. E eu não podia olhar para trás, eu não podia saber onde a pessoa estava, eu não podia ter em rede social, eu não podia fazer nada, eu tinha que sumir. Eu precisei fazer esse corte, porque se aproximasse de mim, faria mal. E para algumas pessoas é assim. Se esse amigo se aproxima de você, esse ex-amigo se aproxima de você e é capaz de te fazer mal, não dá. Não se submeta a isso. Mas pode ser importante não só fazer o esforço de cortar quem não te acrescenta, como também de aprender a ser firme e forte o suficiente para não ser tão derrubável. Para você conseguir ter a capacidade de conviver com as pessoas, diferentes como são, falhas como são, e ainda assim estar perto delas. E assim, às vezes até amá-las, às vezes não. Às vezes você vai ser surpreso por alguma... vai ser surpreendido por uma atitude muito gentil de alguém que você não esperava. É difícil classificar pessoas, é difícil dizer quem vale a pena ficar na vida e quem não vale. Mas é importante não cair nessa lógica de tudo ou nada, de ou a pessoa é uma pessoa boa ou ela é uma pessoa ruim, ou ela tem direito a estar na minha vida ou ela não tem direito a estar na minha vida. E para romper isso é só se fortalecendo o suficiente. Só sendo capaz de ter tanta certeza de quem você é e ser uma pessoa que não se dar tão de graça. Se você consegue chegar nesse ponto, você não... Talvez o filtro aconteça sozinho, sabe? Então você nem precisa cortar as pessoas.
Mas, se necessário, pegue sua motosserra, faça sua Elisa Samúdio e corte. Por que não? Tem mais gente no mundo. Não vai faltar amor pra ninguém. Mas, ao mesmo tempo, promova o seu amor o máximo possível, porque é gostoso ter gente, é gostoso aceitar as pessoas como elas são, é gostoso entender que as pessoas têm os limites delas, é gostoso reconhecer que se as pessoas, sabe, quem não te conhece que te compre, que se as pessoas te conhecessem melhor, elas também talvez não fossem querer sua amizade. E às vezes uma distanciazinha faz muito bem, mas não precisa ser uma distância total, uma distância segura. E com cada pessoa você dosa qual é a distância segura. E os que são de verdade ficam por perto, e os que são meio fajutos ficam um pouquinho mais longe, e os que não valem a pena vão pro inferno. E é isso por hoje. Corta.